Olá, queridos, tudo bem? Toda luz, toda paz, toda felicidade do mundo para vocês. E um educador. O educador viu um artigo muito interessante de uma escola chamada Lumiar, que depois trarei com mais detalhes, de uma professora Débora, que ficou, não me lembro agora o seu sobrenome, mas ficou entre as 10 melhores professoras do mundo, né? Na escola havia, por parte dos alunos, um grande problema de assiduidade. E um dos maiores motivos eram as enchentes e os alagamentos, devido, entre outras coisas, o lixo que eram colocados, por exemplo, nos bueiros. E aí ela, junto com os alunos, ela principalmente, mas baseado na queixa dos seus alunos, foi atrás de soluções para esse problema, né? Eu vi também que há uma nova maneira de perceber a educação dentro da própria educação tradicional. A educação tradicional reporta da matemática, da física, da história, da geografia, das mais variadas ciências exatas e humanas, e hoje já no Enem uma mescla entre todas essas ciências e todas essas possibilidades. Já é algo mais aproximado do que deveria ser, na minha concepção. O que deveria ser é muito relativo, né? Eu sou apenas um estudante de pedagogia. Deixem o seu like, o joinha, o compartilhar, o curtir, faça a sua inscrição, sua crítica, seu comentário. E eu, quando escrevi o 17º conto e a nudez de Armando Nogueira Bastos, citei os cursos profissionalizantes, que são de sumária importância, né? Essa mescla com a mescla da reformulação do ensino é uma sacada muito legal, porque ou você segue a cartilha do tradicionalismo e do, entre aspas, mais arcaico, ultrapassado, ou você segue uma mescla do que há de mais moderno. Você deve levar o aluno também a uma profissionalização, mas você deve respeitar as condições socioeconômicas de cada aluno, as condições ambientais, você deve respeitar a cultura a qual cada pessoinha ou pessoona, vamos dizer assim, está inserido, e você deve introduzir a tecnologia de maneira paulatina na vida, desculpa a gaguejada, na vida dos pequenos e dos grandes. E aí, Paulo Freire foi um que pensou muito bem esse tipo de coisa, ele que era um grande amigo e mentor, digamos assim, de Mário Sérgio Cortella, e ele foi fundamental na pedagogia, no ensino e no aprendizado, assim como Jean Piaget. Jean Piaget era mais dentro da linha da autonomia, né? E Paulo Freire era mais no sentido do lado humano, do eu, de valorizarmos o nosso eu, as necessidades de cada um, para então que pudesse se dar o aprendizado. Eu penso mais ou menos assim. Penso também, colocado no meu livro, que a ciência é uma grande aliada, mas é apenas uma das vertentes da realidade. Você tem também, e por exemplo, a filosofia e a religião, que são duas outras vertentes. Na condição de uma de minhas citações que diz: toda verdade absoluta é falsa, é uma grande burrice. E às vezes saem salivinhas da minha boca e eu tenho os mais variados problemas, mas tudo passa, só não passa a palavra de Deus. E aos poucos eu vou caminhando na pedagogia, aos poucos eu vou caminhando nessa condição do que seria
um educador. O educador tem que se importar não só com a didática que ele ministra, não só com o tipo de metodologia adotada pela escola, universidade, instituição, como também com cada indivíduozinho que ele tem na sua sala de aula. A princípio, uma sala de aula não deveria comportar mais do que 30 alunos, ou a depender mais do que 50, porque o professor é um ser humano e ele precisa ter a condição de perceber as necessidades do seu aluno. Cada aluno é um universo diferente, onde teve um aprendizado diferente, uma educação basilar diferente, uma estrutura familiar diferenciada. E tudo isso é muito importante. Nas escolas públicas e particulares, nós já estamos vendo os mais variados avanços e os mais variados progressos. Um dos estados e municípios que mais tem avançado nesse sentido é a minha Fortaleza e o meu Ceará. Eu acredito dessa maneira, né? É lógico que existem muitos estudos mais aprofundados e mais completos, como talvez nas escolas da Alemanha ou em vários outros países mais nórdicos ou europeus, digamos assim. Na América do Sul, eu não sei como está a educação, vou estar me informando, muita coisa eu não sei. Eu sou um eterno aprendiz, eu sou um eterno estudante, eu sou escritor, blogueiro, youtuber, eu tenho 7 canais, eu tenho 6 blogs, eu tenho trabalhos no Mercado Livre, na Amazon, na Prêmios, na Caruá. Eu tenho um trabalho no Instagram, @somoscrianças, e eu sou de certa maneira um incansável. Sou filho de um e de outra, homem e mulher, de grande valor e brilho que são incansáveis. E meu filho já é um pouco isso ou bastante isso. E eu acredito que não só nós. É claro que é mais fácil a gente falar do que está no nosso entorno e é mais fácil a gente falar sobre os nossos queridos, aqueles que estão mais próximos de nós. Mas o aprendizado se dá de uma maneira conjunta, né? De uma maneira individual também, e às vezes principalmente de uma maneira empírica, por tantas vezes, de uma maneira da comprovação dos fatos, da maneira através da fé e da erudição, por exemplo, de certa maneira que dá a Bíblia e os Evangelhos e as leis de Deus, que devem ser estudadas, assim como as leis dos homens na figura da Constituição da República Federativa do Brasil, e ainda devemos ter o hábito da leitura, que é uma fonte rica de aprendizado. Eu estou querendo ler, já li o índice do livro As 5 Linguagens do Amor, mais ou menos assim. E eu tenho até diversas citações nesse sentido. O amor e o amar, o amor nunca acaba, muda de identidade. Sou amado por... essa eu nunca sei, essa eu nunca me lembro. Eu vou estar fazendo uma listinha das minhas citações, são cerca de 10, 15 ou 20, assim como também canções, que é 15, 20, 25, 30. Eu que sou um pseudo-artista, eu tenho vocação para tal, tenho as mais variadas vocações. Eu que tenho como público-alvo, na minha condição de escritor, a infância e a juventude. Já tive até um canal Tio Igor, agora tenho o blog A Turminha o Adolescer, e em O Guardião já fiz Na Guarda dos Sonhos, que se referia ao mundo infantil, e Na Guarda das Famílias, que também era um pouco dentro dessa vibe, né? E todos os meus canais têm uma finalidade educativa, educacional, têm uma finalidade edificante e tem uma condição de trazer a vocês o meu melhor.
às vezes com um layout deficitário, às vezes falando muito, às vezes falando pouco, às vezes dando informações imprecisas ou erradas, às vezes esquecendo um nome ou outro, mas com muito boa vontade de acertar. Aí tem aquela expressão que diz assim, que de boa vontade o inferno está cheio. De inferno eu não entendo, de céu eu também não entendo. E muitos dizem que aqui na Terra é um pequeno purgatório, mas se é que isso é verdade, aqui também é um lindo planeta azul e é também um paraíso, né? E aqui onde nós estamos, nós temos muitas oportunidades. Temos a oportunidade de escolher o caminho do bem e escolher o caminho do mal. Temos a oportunidade de escolher os mais variados projetos dentro das mais variadas áreas e temos a oportunidade de nos oportunizar com o ensino, com o aprendizado, o que os nossos pais fazem muito bem, de nos colocar na escola desde tenras idades. A evasão escolar ainda é muito grande, o que é lamentável. A repetência ainda deve ser alta, o que também é lastimável, mas tudo isso eu tenho certeza que vai findar. Estamos aos poucos e paulatinamente chegando a um processo de regeneração, aonde por enquanto o mal prepondera, mas aí o bem irá preponderar. E a área da educação é uma área onde os professores estão passando por crises de depressão, ansiedade, as crises as mais diversas. A estrutura ainda está muito longe do desejável, mas eu tenho certeza que isso tudo vai mudar. As autoridades já estão mais sensíveis e os próprios dirigentes das escolas, das instituições e das faculdades já estão mais atentos e mais abertos à necessidade do estudante e à necessidade do professor. Essa pelo menos é a minha percepção e a minha expectativa. E aí esse canal é o Educador, que aos poucos vai chegando ao fim, trazendo depois um panfletinho que meu filho recebeu, que fala de condições de ensino, de estruturas e de trabalhos e serviços pertinentes à cidade de Fortaleza e talvez ao estado do Ceará. E aí, em São Paulo e nos centros mais evoluídos, a Fortaleza trata da quinta capital. Então, as capitais que estão acima de Fortaleza devem ter uma condição superior à nossa nos mais variados sentidos, né? Mas nós também nos sobressaímos e a vida é assim. Alguns vencem numa dada área e outros vencem numa outra dada área. Todos os dias nós perdemos e todos os dias nós ganhamos. E que cada vez mais as nossas vitórias sejam maiores e mais expressivas e as nossas derrotas sejam superadas e que encontremos um ombro amigo para nos consolar nesse momento em que o sofrimento estiver apertando e que as coisas não estiverem favoráveis, mas que cada vez mais tudo dê certo para todos vocês. Tchau, valeu!